sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje, no Dia da Mulher, eu vim trazer algumas dicas para vocês de livros que são escritos por mulheres, que giram em torno de protagonistas femininas e que também nos faz refletir sobre vários aspectos importantes na nossa sociedade de hoje, como empoderamento feminino, igualdade dos gêneros e o preconceito e o abuso que é tão constante na vida de uma mulher que nos segue através do passar dos anos. Uma coisa legal que eu quis trazer para esse vídeo é pegar na maioria livros de romance, porque constantemente eu recebo comentários por aqui de que esses livros são livros de mulherzinhas, de uma forma pejorativa, como se isso fosse ruim, como se livros escritos por mulheres ou com foco no público feminino fosse algo negativo. Mas nesses livros a gente vê as mocinhas mais badass, mais incríveis, que estão muito além desses conceitos pré-estabelecidos pela nossa sociedade. Mas chega de falação e vamos aos livros. O primeiro romance que eu escolhi para mostrar para vocês é sem dúvida um dos meus livros preferidos e com uma das minhas mocinhas preferidas, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Esse livro ele foi escrito há muito tempo atrás, mas ele tem uma visão de igualdade dos gêneros incrível. Se a gente for trazer a trajetória de vida dessa protagonista para a nossa atualidade, a gente ainda consegue ver várias das dificuldades que ela enfrentou naquele período, séculos atrás, ainda presentes hoje no dia a dia da mulher. A mulher que nasce numa situação mais simples, economicamente falando, o quanto ela precisa se esforçar mais para ser reconhecida por ser mulher. Todas as dificuldades de você ser independente financeiramente, de você ter uma ascensão de classes e de você não precisar depender de um homem para conseguir o seu sucesso econômico ou até mesmo a sua felicidade. Essa protagonista aqui, desde pequenininha, ela vai passar por várias provações, por vários momentos difíceis e sempre ela vai seguir o seu coração e a sua integridade como mulher. Em nenhum momento ela vai escolher abaixar a cabeça para o preconceito e para as afrontas que ela vai encontrar no caminho. Até mesmo quando isso vai deixar o seu coração apertado e vai fazer ela se distanciar do homem que ela aprendeu a amar. Então é uma história incrível de crescimento, de superação e de força feminina, de uma protagonista que não abaixa a cabeça para as dificuldades. Outro livro que também é de época, mas que pode trazer várias coisas para o nosso dia a dia atual, é A Promessa da Rosa, da Babi Assette. Até hoje eu não consegui falar especificamente sobre esse livro aqui no canal, porque ele me marcou muito. Vocês sabem que eu sou apaixonada por romances de época, romances históricos em geral. Eu acho muito romântico o cenário por trás da Inglaterra de séculos atrás. Entretanto, por mais que eu ame os livros em que as mocinhas são diferentes, que elas são muito à frente da sociedade e das outras mulheres até do seu período, nesse livro a gente vê o quanto elas sofriam por ser diferentes. A protagonista, ela não quer um casamento por conveniência, ela não liga para o título, ela não liga para as imposições da sociedade, do pai, ela quer saber mais, quer explorar o mundo, quer ser mais do que ter um título e ser a esposa de alguém. E por ser assim, por ser diferente, ela vai ver as pessoas que ela ama virar as costas para ela, vai sofrer vários tipos de abuso, vai perder tudo o que o status financeiro, o status do nome da família dela poderia dar e vai ter que aprender de uma forma muito difícil a construir a sua própria história. É incrível ver o quanto essa protagonista sofre, o quanto ela é maltratada, chega a deixar a gente com o coração apertado, ver que o que ela passa, muitas mulheres hoje ainda passam, o preconceito, a chantagem, o abuso moral e só pelo fato de ser mulher, ser vista como objeto sexual. Então é muito triste, é muito reflexivo, é muito emocionante, muito tocante e ela sai vitoriosa de tudo isso. Então é uma bela lição, a autora foi magnífica em mostrar como anos atrás e até hoje a mulher tem a capacidade e a força de conseguir superar todos os desafios e os preconceitos e o machismo que está presente na nossa sociedade. Outro livro também nesse estilo, também histórico, mas que vai muito além do romance, porque ele trata sobre guerra, sobre aventura, sobre intrigas políticas, é A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon. Essa autora ela é muito conceituada, ela é muito bem falada, mas eu demorei muito para ler esse livro, então eu não tinha visão complexa
do que é essa série maravilhosa que ela criou. Ela traz uma mocinha que vai sofrer pra caramba, que ela havia viajado no tempo de 1945 para 1700 e pouco. Então ela, como uma mulher independente, de certa forma, porque as mulheres já tinham conquistado várias coisas naquele período, vai voltar no tempo, em uma época em que a mulher era reduzida a pó, ela não tinha direito a nada, a falar, a pensar, e ela era propriedade masculina. Então a gente vê essa protagonista em conflito constante, tentando quebrar as regras impostas por aquela sociedade, porque isso faz parte da força dela e da força que todas nós temos. Esse livro é incrível, surpreendente, maravilhoso e abrange para todos os públicos. Realmente é um exemplo, tanto o talento da autora como a história maravilhosa e a protagonista incrível que ela criou. Já um livro de drama que também foca em duas mulheres muito fortes e que me marcou muito recentemente é o Rouxinol, da Christina Hanna. Essa também é uma autora muito conceituada, muito falada. Esse foi o primeiro contato que eu tive com ela e a leitura mexeu, me emocionou, me cativou do começo ao fim. Aqui a gente tem um plano de fundo baseado na Segunda Guerra Mundial e duas personagens femininas que são postas em prova nesse período de guerra. Então, geralmente a gente lê histórias de guerra que focam no papel do homem. O homem casado que precisa abandonar sua esposa, ou o homem que vai encontrar um grande amor na guerra. Foca, em geral, nos personagens masculinos. E aqui não. A gente tem a visão dessas duas mulheres. Uma é deixada pelo marido, ela de certa forma era completamente dependente dele e ele precisa aprender a lidar com a falta que ele faz, tanto sentimental como na organização da casa. E a outra, que é a irmã da protagonista, que vai trabalhar na guerra. E essa personagem, ela é incrível, porque ela é baseada em fatos reais, em personagens femininas que foram fundamentais na Segunda Guerra Mundial e que nos faz pensar sobre várias coisas. Ela, em vários trechos, coloca que por ser mulher, ainda mais por ser bonita, ela não era vista como uma ameaça. E exatamente por esse motivo ela conseguia entrar em vários lugares, fornecer várias informações, ela era uma arma essencial para a guerra. E é incrível você ler isso, porque é incrível ver o poder dessa mulher, o poder que nós temos. Esse livro realmente traz uma trajetória muito bacana sobre a força da mulher, e é um livro que mexe, que toca, que envolve o leitor em geral. Outro livro que, quando eu pensei nesse vídeo, eu não consegui deixar de colocá-lo nessa lista, é uma biografia baseada em fatos reais, que é Garota Interrompida, da Susanna Casey. Esse livro ele não é fácil de ler, ele tem uma forma estrutural meio confusa, tem algumas partes muito técnicas, mas é baseado realmente na experiência que a protagonista teve, que a autora teve anos atrás, quando ela estava passando por um momento difícil e foi internada numa clínica psiquiatra. Eu poderia falar apenas que isso traz a vertente principal desse livro, traz à tona o fato de que as mulheres que seguiam padrões independentes demais para aquele período eram internadas nesse tipo de clínica. Mas não focando nisso, a mensagem que realmente choca o leitor é ver essas mulheres dentro dessa clínica, ver como elas são tratadas, como elas são aliciadas e na forma que elas estão ali não só para moldar e modificar comportamentos psicológicos sérios, mas também por serem diferentes, por estarem ali, por desagradarem de certa forma seus pais, como se isso não fosse adequado e elas precisassem modificar esse comportamento. Então, por mais que esse livro não seja assim uma leitura muito fácil, muito convencional, ele traz um tema muito bacana sobre como as mulheres eram vistas e como elas ainda são vistas por serem independentes, por serem diferentes. Eu gostei bastante dessa leitura. E de bônus, tem duas autoras que são autoras que eu admiro muito e que eu acho que elas sempre trazem histórias envolventes, impactantes, fáceis de ler e também histórias reflexivas, histórias que mergulham na mente do leitor, que tocam, que emocionam e que marcam a gente de certa forma. A gente tem a Richelle Mead, que escreve aventura, suspense, sobrenatural ou não. Ela tem várias séries sensuais, séries adultas, séries jovens adultos, séries que seguem para o estilo distopia. Esses dois em especial aqui são sobrenaturais, mas são incríveis e são protagonizados por mulheres que deixam a gente isso aí, menina, vai lá e arrasa. Em todos os momentos elas estão
à frente da luta, são elas que resolvem os grandes mistérios, elas não são dependentes de homem nenhum e eu adoro isso. Também não podia faltar um bom thriller, um suspense policial, uma autora que me fez gostar desse gênero, que me fez apreciar esse tipo de livro, que é a Gillian Flynn. Eu nunca sei pronunciar o nome dela, me desculpem, mas ela é incrível, ela é talentosa e ela quebrou tabus escrevendo sobre um gênero que a gente não vê tantas mulheres assim publicando ou sendo faladas. Seus livros venderam muito, seus livros foram muito comentados, eu fico muito, muito, muito feliz, porque ela é incrível. Esses dois protagonistas aqui, por exemplo, que eu coloquei em pauta, que é Garota Exemplar e Objetos Cortantes, são mocinhas, são mulheres que é impossível você não mergulhar na vida delas e ver o reflexo da nossa sociedade nelas. Bom, galera, esses eram os livros que eu tinha pra indicar pra vocês, e a mensagem que eu quero passar com esse vídeo é que nós temos o direito de escrever e de ler o que nós quisermos. Nós, mulheres, somos capazes de escrever qualquer gênero literário e de agradar. Nós somos capazes de ser qualquer tipo de profissional, de alcançar qualquer meta. Não existe nada no mundo que seja específico para um homem fazer e para uma mulher fazer. Nós somos capazes de tudo, e essas autoras aqui, essas personagens, elas provam que por mais que seja difícil, a gente consegue sim. Espero que vocês tenham gostado da dica. Beijo, galera, até mais. Tchau!